orgulhoso do meu clube amado. No peito tenho 5 estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro. Sol brilhando, tempo estável na capital mineira e região metropolitana. Vem com o Rádio Esportes. Obrigado pelo carinho da audiência. Tantas vezes Cruzeiro, meu clube querido. Primeiro tempo do Cruzeiro, sempre com ele. Diga aí, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes, 11h55, confirmando, pessoal que acompanha também pela live da Itatiaia no canal. No YouTube, vamos lá, sábado de treino pela manhã na Toca, o Cruzeiro dando sequência na preparação. Terça-feira tem o início de mata-mata Copa do Brasil contra o Remo, e hoje o Remo em campo também pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mas ontem a gente teve uma palavra que é importante do Pedro Martins, diretor executivo de futebol, para fazer um balanço de tudo que já foi feito pela equipe do Ronaldo. O Ronaldo entrou no Cruzeiro mesmo ainda sem ser dono, então várias mudanças foram feitas. Agora, nesta semana assinou o contrato definitivo de compra, é oficialmente dono da SAF do Cruzeiro, sócio majoritário. E o Pedro Martins, ele está aqui no Rádio Esportes. Primeiro fazendo um balanço destes 100 primeiros dias da gestão Ronaldo à frente do Cruzeiro. Nesses 100 dias, nós tivemos que pagar mais de 30 milhões de reais em transfer ban. São 5 processos que a gente já passou e a gente conseguiu fazer com que o clube reforçasse, conseguisse trazer novos atletas e conseguisse se equilibrar minimamente para tocar o futebol. É óbvio que a gente gostaria que esse dinheiro fosse investido em novas contratações, em melhorias de infraestrutura, mas infelizmente isso não é possível. Toda a capacidade de investimento do clube hoje está voltada para quitar dívidas antigas. Nesses 100 dias, a gente conseguiu recuperar a credibilidade do clube no mercado. E aí eu trouxe alguns dados aqui para que a gente consiga mostrar para vocês como que o clube está sendo tocado. E durante esses meses, foram 139 negociações entre 17 contratações de chegadas de atletas, 30 saídas de atletas entre empréstimos e rescisões da equipe principal, 4 renovações de contrato e 88 dispensas da base. São 139 negociações com o mercado, em que a gente conversa quase que diariamente com atletas, com empresários e com os mais diversos clubes que existem hoje no Brasil. E ao longo desse processo, a gente viu o Ronaldo, que é o nosso principal líder, nos cobrando profissionalismo, ética e responsabilidade, mesmo quando foi para dispensar um atleta, mesmo quando foi para dar uma notícia ruim. O que a gente tem adotado é um comportamento frontal. Estamos falando o que é a verdade, o que o Cruzeiro pode e o que o Cruzeiro não pode fazer. E é essa postura que a gente vai adotar daqui para frente em todas as negociações. Essa é a forma do Cruzeiro atuar nessa nova gestão. O Pedro Martins também comentou sobre montagem do grupo, que o Cruzeiro buscou aí no mercado neste primeiro momento o perfil de atleta e não somente tentar grande proposta financeira para trazer jogador. A gente não quer só investir em dinheiro, não quer que o atleta venha aqui só porque ele vai ganhar mais. A gente quer pessoas que façam parte do nosso projeto e que acreditem nesse projeto, acima de tudo. Ao longo desse processo, a gente reduziu o elenco principal de 43 atletas em 2021 para 26 em 2022. É uma redução de 40%. Por que aconteceu essa redução? Primeiro ponto, a gente não tem condição de pagar 43 atletas na equipe principal. E o segundo, que a gente preza pela qualidade de trabalho. Se você olha as melhores práticas do mundo, os principais elencos do mundo, não precisa ter muito jogador. Você precisa escolher os jogadores certos. Os jogadores que fazem parte de um modelo de jogo, onde a gente compreende as funções, mais de uma função que esse atleta pode executar. E por isso que a gente reduziu o elenco. Além disso, podemos falar que haviam 210 jogadores nas categorias de base do clube. 210 jogadores é um número absurdo quando a gente fala das categorias que existem aqui. Fizemos essa redução. E nessa redução a gente está prezando muito mais pela qualidade do serviço do que pela quantidade de pessoas. A gente quer oferecer o melhor serviço possível para desenvolver o melhor perfil de atleta possível, dentro e fora do campo. É com esse trabalho
que a gente vai conseguir formar atletas de alto nível. Além disso, conseguimos fazer um trabalho de integração imenso entre profissional e categorias de base. Trouxemos o elenco do Sub-20 para treinar na Toca 2 e estar completamente integrado às atividades, não só dos atletas, mas também das comissões técnicas. Isso resultou em 23 atletas da base relacionados pelos jogos da equipe principal e 18 jogadores atuando durante todo o Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. Esse processo ele é importante, ele é fundamental, mas ele também exige muita paciência. Não é do dia para a noite que a gente forma atletas de alto nível e não é do dia para a noite que esses atletas vão vestir a camisa do Cruzeiro e entregar o que eles podem como potencial. E para fechar, o Pedro Martins falou um pouco mais sobre estas reduções, o orçamento que estava previsto inicialmente no final do ano passado e como o Cruzeiro foi economizando e ainda vai economizar ao longo dos próximos anos. É importante a gente falar da redução de custos e dos valores envolvidos nesse processo que eu venho falando até então. O clube conseguiu reduzir 60% dos custos da direção de futebol. Isso representa 55 milhões de reais no nosso orçamento anual. Isso quer dizer que a gente vai conseguir investir mais em atletas da equipe principal? Não. Isso vai fazer com que a gente consiga existir, sobreviver e pagar salário em dia. Na nossa visão, clube grande é clube que paga salário em dia. E dentro desse processo é necessário e importante que a torcida entenda que é uma reconstrução. Não iremos trazer jogador de aeroporto. Não iremos fazer grandes investimentos em contratação. Acreditamos sim que o trabalho, que a dedicação e o esforço de todos que estão aqui na Toca 2, isso sim vai fazer com que o clube retome o seu lugar de protagonista no futebol brasileiro. Isso não vai acontecer em 100 dias. E eu tenho certeza que também não vai acontecer em 365. Mas estamos tentando acelerar o máximo para que o clube retome seu lugar de protagonista no futebol brasileiro. Muito bem, tá aí então o Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, o Emerson Romano. Quando a gente pega ali, o Cruzeiro, já até comentamos isso aqui, tinha um orçamento previsto, sem ter receita prevista, tudo estava antecipado, muita gente na categoria de base, um custo muito alto do futebol. Claro que essa redução, ela alivia o fluxo de caixa num primeiro momento e depois isso vai se transformar em alguma dívida trabalhista que vai fazer parte daquele pagamento como permite a lei de clube-empresa. Mas é um processo que o Cruzeiro não via isso aí há um bom tempo para tirar o clube dessa situação. E quando você fala 210 jogadores em categorias de base, 139 negociações no total para readequar a folha, reajustar o elenco que estava inchado, é um processo que o Cruzeiro precisava e ainda precisa de muita coisa, né, Romano? Eu levei um susto agora com a fala dele, sinceramente. Eu levei um susto com a fala dele quando ele disse o seguinte: mais de 210 jogadores da base. A base tem sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Se você fizer uma conta rápida só de divisão, dá 52,5 jogadores por categoria. E se a gente pegar que geralmente, quando o elenco está muito inchado, você trabalha com 32, cada uma tinha mais 20 jogadores acima do elenco. E olha que eu estou falando de elenco profissional que trabalha com 32, 34 jogadores, a base às vezes trabalha com menos. É muita gente. Primeiro, nenhum treinador consegue trabalhar 52 garotos ao mesmo tempo. Não tem jeito, é impossível. Nenhum time consegue trabalhar. Isso aí por experiência própria, não dá para trabalhar. 210 jogadores, 52,5 por categoria. É um negócio inimaginável. É só gênio da lâmpada e gênio com J de jegue é que consegue fazer um negócio desse, mas é impressionante. Aí você tem 139 negociações, 30 saídas, 30 milhões de transfer ban. Gente, olha o que fizeram com o Cruzeiro. Olha o que fizeram com o Cruzeiro. Ô, Romano, faltou responsabilidade, né? Pelo amor de Deus, Total. né? Não Total. é. Faltou Eu acho que tanta coisa, né? Mas aqui, a gente pode linkar as duas falas que a gente teve, a do Rafael Menin com agora a do Pedro do Cruzeiro, e o Rafael usou o termo criatividade. Haja criatividade Muito. para você ter tanta gente na categoria de base. E é interessante, né? Porque hoje a Igreja Católica hoje comemora o sábado de Aleluia, né? E quer dizer, e a gente está tendo uma espécie assim, nesse início de rádio esportes, né, o Romano, de a percepção de novos tempos
no futebol mineiro, com a fala do Rafael em relação ao Atlético, de tudo que foi colocado e dessa criatividade que era usada na gestão do clube e do diretor do Cruzeiro, dando também, assim como o Rafael fez, agora o Pedro também, dando esperança ao torcedor de que novos tempos podem vir através de uma gestão responsável e feita por gente que entende do assunto. E olha que são diferentes, né? Um já é SAF e o outro são empresários que assumiram o comando do clube. Mas a gente é acostumada com gestão. Mas todos com o mesmo pensamento. Com o mesmo pensamento de quê? De gestão. E são estratégias diferentes de buscar esse objetivo, mas de toda forma, tá? Isso que acontecia no Cruzeiro, aí a gente pode dizer, eu falei antes lá, os 4 R's entraram no Atlético em 2020 e salvaram o clube que vivia uma situação pior que a do Cruzeiro, né? E cada vez mais a gente tem a certeza de que o único caminho do Cruzeiro era a SAF. De que o único caminho do Cruzeiro era entrar essa turma do Ronaldo e profissionalizar o clube, tá? E fechar a torneira. Porque é isso que eles estão fazendo. Sim. Não faz sentido nenhum esse tanto de gente na base, esse tanto de negociação na base. E aí eu repito, haja criatividade nessa mão. Exatamente, isso gerou um custo nos últimos anos bem alto. Então, o Cruzeiro agora trabalhando em todas essas frentes para primeiro arrumar a casa e depois pensar. Claro que no meio disso se faz um time, briga pelo acesso e é importante, claro, todo mundo sabe, o Cruzeiro retornar para a elite do futebol brasileiro. Ô Milton, daqui a pouco no segundo tempo, aí vamos falar sobre esta preparação, quem que o Paulo Pessolano perdeu, quem que ele pode ter à disposição deste